E abra sua Bíblia, Marcos capítulo 6. Lerei do versículo 1 até o 6, Marcos capítulo 6, do 1 ao 6. Para a mensagem dessa manhã, tema da mensagem dessa manhã, mais que um carpinteiro. E diz assim a palavra do Senhor: E partindo dali, chegou à sua pátria, e os seus discípulos o seguiram. E chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga. E muitos, ouvindo, se admiravam, dizendo: De onde lhe vêm estas coisas? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, e irmão de Tiago, e de José, e de Judas, e de Simão? E não estão aqui conosco as suas irmãs? E escandalizavam-se nele. E Jesus lhes dizia: Não há profeta sem honra, senão na sua pátria, entre os seus parentes e na sua casa. E não podia fazer ali obras maravilhosas, somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. E estava admirado da incredulidade deles, e percorreu as aldeias vizinhas, ensinando. Oremos mais uma vez. Pai, obrigado por esta manhã, obrigado pela Tua palavra aberta e lida, e que o Senhor, ó Deus, nos fale ao coração, entregue a nós, Teu povo, o recado que o Senhor tem para nós, e nós oramos, gratos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Podeis assentar. Apesar de ter nascido em Belém, como as Escrituras nos dizem a respeito de Jesus, como um cumprimento de profecias, ou mais especificamente da profecia de Miqueias, capítulo 5, versículo 2, Jesus, o nosso Senhor, quando voltou do Egito, ele passou boa parte da sua infância e juventude em Nazaré, porque Maria e José eram justamente de lá, de Nazaré. E não é um consenso entre os estudiosos a respeito do que significa o nome Nazaré, mas parte desses estudiosos diz que Nazaré tem, a palavra Nazaré tem a mesma raiz ou origem da palavra rebento ou broto, semelhante à palavra usada por Isaías, no capítulo 11, versículo 1, quando ele diz que de Jessé brotaria um rebento, um broto. E nos dias do ministério terreno de Jesus, Nazaré não era a cidade que hoje em dia é, que ainda existe. Hoje, inclusive, dizem que é uma das maiores, se não a maior cidade da região da Galileia. Mas nos dias do ministério terreno de Jesus, Nazaré era um vilarejo de aproximadamente 300 ou 400 habitantes. E possivelmente as pessoas que moravam, que habitavam aquele vilarejo, se conheciam, sabiam quem eram as famílias, qual era a profissão, qual a origem. E no passado, bem que ainda até hoje, algumas pessoas eram conhecidas pela sua origem familiar. Talvez haja alguém aqui que, olha, é Maria, filha de menininha, ou Milton, filho do José. Pelo menos lá na minha casa ainda tem um pouquinho disso, meus pais que são baianos, alguns lembram: olha, cadê Mendes, que é filho de não sei quem. Então ainda tem um pouquinho disso, da origem familiar, E na Bíblia há muito disso. Simão Bar-Jonas, ou Simão, filho de Jonas. Também alguns eram lembrados pela cidade de origem: Saulo de Tarso, José de Arimateia, Maria Madalena. Ou também alguns eram lembrados pelo ofício ou ministério que exerciam. Atos capítulo 10, versículo 6, cita Simão o curtidor. Ou seja, era alguém que trabalhava com couro,
onde Simão Pedro se hospedou. E o Senhor, o nosso Salvador, nas Sagradas Escrituras, algumas vezes é identificado como Jesus de Nazaré. Embora não tenha nascido em Nazaré, mas ele era lembrado ou conhecido como alguém que vinha de Nazaré. Algumas passagens, como João, no capítulo 1, se não me engano, versículo 46, Filipe o apresenta a Natanael como Jesus de Nazaré, filho de José. E lá em Nazaré, nesse trecho que nós lemos, Jesus era conhecido como o carpinteiro. E essa passagem nos chama a atenção, porque apesar das evidências ali entre os nazarenos, de que Jesus era de fato alguém extraordinário, ou que havia nele algo extraordinário, uma sabedoria que lhe chamava a atenção, os seus concidadãos tentaram se convencer de que Jesus não era alguém extraordinário. Tentaram se convencer de que ele não passava, na verdade, do carpinteiro conhecido ali na região, ou conhecido no vilarejo. Eles ouviram Jesus, se encantaram com os seus ensinamentos, eles até, de certa forma, conheciam Jesus, mas não criam nele. Lucas chega a dizer que quando Jesus leu na sinagoga uma passagem de Isaías, eles tentaram matar Jesus. Então eles achavam que conheciam, mas não o conheciam como de fato ele era. Eles achavam que conhecia Jesus como homem, e por isso não o reconheceram como Deus, como o enviado de Deus, como aquele que como nós ouvimos nessa manhã, alguém que deixou o esplendor da sua glória por amor a nós e por amor a eles. E com isso, perderam uma grande oportunidade. Porque para eles, Jesus não passava de um carpinteiro. E foi como João disse, no capítulo 1, versículo 11, veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. E às vezes, irmãos, nós perdemos oportunidades de vivermos coisas extraordinárias com Deus, porque nós não percebemos o quão perto Ele está. E as coisas extraordinárias que Ele está realizando ao nosso redor, no nosso meio, e às vezes até a nossa vida faz parte disso, só que nós não estamos atentos, nós não percebemos que Deus está pronto para interagir com aqueles que o invocam em verdade, com o coração aberto. Para aqueles habitantes de Nazaré, Jesus era o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de Judas, de José, de Simão, e nada mais que isso. Só que Jesus era muito mais do que um carpinteiro. Mas e para nós? Quem é Jesus? Para você, quem é Jesus? Não que isso mude quem Ele de fato é, mas a percepção que nós temos a respeito dele, a fé que nós temos a respeito dele, determinará a maneira que nós o enxergamos e nos relacionaremos com ele. Nesta igreja, Deus está fazendo coisas extraordinárias, irmãos. Deus está abrindo portas assim extraordinárias e derramando bênçãos sobre nós. Mas será que nós estamos percebendo isso? Ou estamos deixando a oportunidade passar, de fazer parte de algo que Deus está fazendo e que pode fazer muito mais? Para nós, Jesus é só um carpinteiro? Ou Ele é de fato alguém que opera milagrosamente nas nossas vidas e através dessa igreja que pertence a Ele? Então Deus tem feito coisas extraordinárias em nosso meio. E o nosso papel é de trazer um alerta para nós, como povo de Deus, a respeito de perigos que nos rodeiam, que podem nos impedir de vermos, de percebermos o que Ele está fazendo e como Ele tem agido no nosso meio
e de fato Ele está entre nós. Mas olhando para o texto, quais são esses perigos que nos são apresentados nesta passagem que nós lemos? Em primeiro lugar, algo que pode nos impedir de perceber quem de fato Jesus é a incredulidade. A incredulidade é um grande perigo para nós. Na palavra de Deus, nós vamos ver que por causa da fé de alguns, Jesus elogiou a essas pessoas que manifestaram fé. Jesus se admirou, Deus, é claro, se admirou da fé que essas pessoas manifestaram. Em Lucas capítulo 7, versículo 9, a Bíblia fala de um centurião, um soldado romano, que pedindo ajuda de Jesus a respeito de um servo dele que estava enfermo, disse a Jesus que ele não precisava nem ir lá, bastava uma palavra, que sabia que Jesus tinha autoridade mesmo à distância para curar o seu servo. E Jesus disse: nem em Israel eu encontrei fé semelhante. Ele não era judeu, e arrancou a admiração de Jesus. Um outro exemplo, em Mateus capítulo 15, versículo 28, a Bíblia fala a respeito de uma mulher cananeia ou sírio-fenícia, dependendo da referência, que veio à procura de Jesus por causa da sua filha, que estava terrivelmente endemoniada. E Jesus falou assim: eu não vim senão à casa perdida de Israel, e não é lícito, encurtando, dar o pão ou a comida dos filhos aos cachorrinhos. E a mulher, se humilhando, disse: eu sei, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa. E a resposta de Jesus foi: ó mulher, grande é a tua fé. Então, houve admiração de Jesus, em resposta à fé de algumas pessoas que se manifestaram em relação a Jesus. Mas uma curiosidade, não eram judeus, não seriam religiosos. Mas nessa passagem nós vamos ver que Jesus ficou admirado, mas por um motivo contrário, ou algo inverso. Jesus ficou admirado da incredulidade daqueles que o conheciam, ou supostamente o conheciam. Então, apesar de ouvirem os seus ensinos, de perceberem a sua sabedoria, inclusive sabiam das maravilhas que eram operadas através de suas mãos, os nazarenos endureceram seus corações para Jesus. Eles resistiram a crer em Jesus. E ficam alerta para nós, porque eles eram judeus, eles seriam um povo religioso. E para nós fica um alerta de que o fato de crescermos num ambiente religioso, de frequentarmos uma igreja, não significa que de fato nós só temos uma vida consagrada a Deus, ou que de fato temos uma vida de fé ou de intimidade com Deus. Talvez seja só um sinal de religiosidade. É possível até ver coisas que Deus realiza, mas não reconhecer Deus fazendo. Atribuir ao acaso, atribuir à sorte, atribuir à coincidência, como se não fosse Deus. E corremos o perigo, o risco, de cair numa armadilha. Que foi o que aconteceu com aquelas pessoas de Nazaré. Eles caíram numa armadilha. Versículo 3, diz que eles escandalizavam-se em Jesus. Escandalizar-se, literalmente, significa cair numa armadilha. O sentido original da palavra escandalizar-se é isso, é alguém que foi aprisionado por uma armadilha. A sua mente, o seu pensamento, foi aprisionado por um entendimento incorreto a respeito da verdade. E eles ficaram então escandalizados a respeito de Jesus, e o gatilho foi a incredulidade. Tropeçaram na incredulidade, e por isso não perceberam que estavam diante, de fato, do Messias, que haveria de vir ao mundo. Irmãos, mesmo sendo crentes, precisamos tomar cuidado com a incredulidade. Por causa da incredulidade, uma geração inteira não entrou na terra prometida. Hebreus capítulo 3, versículo 19.
não entrou na terra prometida por causa da incredulidade, e por causa da incredulidade, Nazaré deixou escapar uma grande oportunidade. Receberam Deus encarnado entre eles, mas não o reconheceram. Claro que Deus não depende da nossa fé para existir, Deus não depende das nossas orações para se fortalecer ou para ter poder, mas Ele escolheu responder ou conceder algumas respostas mediante a nossa fé. Então, como está a nossa fé? Nossa confiança em Deus e nossa percepção de quem de fato Jesus é. Mas há um alerta ainda em segundo lugar, a respeito de um perigo que pode nos impedir de perceber quem de fato Jesus é. E o perigo é a superficialidade. Além da incredulidade, nós devemos tomar cuidado com a superficialidade. Muitos de nós se acostumam com o que ouvem, se acomodam ou se contentam com o que sabem e ficam só na superfície, não vão mais fundo. Lendo a W. Tozer, uma indicação do pastor Ebenezer, ele citou aqui numa mensagem, eu fui ler e eu gostei, obrigado pastor pela indicação, mas ele, falando a respeito desse assunto, ele fez algumas perguntas. Por exemplo, por que algumas pessoas encontram a Deus de um modo mais íntimo do que outras pessoas? Ou pelo menos parecem encontrar a Deus de uma forma mais intensa? Ou por que parece que Deus se manifesta mais a algumas pessoas, enquanto outros vivem à meia luz, tendo uma experiência cristã imperfeita, superficial? Naturalmente, a vontade de Deus é a mesma para todos. E Deus, Ele não tem uma predileção especial por um ou por outro. Tudo quanto Ele tem feito a um, Ele deseja fazer a outro. O que Ele tem manifestado de intimidade, de intensidade a um, Ele quer fazer a outro. Então o problema não está com Deus. O problema, na verdade, somos nós. Nós não vamos mais fundo. Nos contentamos com a superfície, quando podemos ir mais fundo. E o autor chamou isso de incredulidade crônica. Superficialidade. Há muito mais de Deus para conhecermos. E não só sobre Deus, mas podemos conhecer mais a Deus. E ao invés, então, de seguirmos na direção de Deus, atraídos pelo que Ele é, às vezes a gente vai na direção oposta, fala, não, tá bom por aqui, eu vou continuar à distância, vai o outro, vai Moisés, a gente fica daqui, vai você falar com Deus, e com isso perdemos a oportunidade. Às vezes a gente até inicia admirado, e assim como aquelas pessoas ali de Nazaré também ficaram admirados com suas palavras, com a sua sabedoria, com as maravilhas que ele realizava, mas ficaram só na superfície, ficaram só com o que eles pensavam a respeito de Jesus. Eles poderiam ter feito como Nicodemos, que quando percebeu que Jesus realizava maravilhas, ele foi lá à noite, escondido, mas olha, mestre, sabemos que és vindo de Deus, porque ninguém faria ou fará esses sinais se Deus não for com ele. Nicodemos quis ir mais fundo. Ou a mulher samaritana, Senhor, eu quero dessa água, me ensina, eu quero beber, eu não quero mais ter sede. É uma pena que aqueles homens ou aquelas pessoas de Nazaré ficaram apenas na superfície. Quanto a nós, irmãos, é preciso ter fome de Deus. É preciso ter sede de Deus, como o salmista. Os salmistas escreveram, a minha alma tem sede de Deus, ou a minha alma tem fome de Deus. Nós devemos não apenas ter consciência da sua existência, mas devemos buscar a Deus de todo o nosso coração, sem reservas. E a diferença está em buscá-lo de todo o coração. Não devemos parar em apenas ter consciência ou crer na sua existência. Hebreus capítulo 11, versículo 6 nos ensina isso. Fala que aquele que se aproxima de Deus, é necessário que creia que Ele existe. Sim, mas crer que Ele existe, ou ter consciência que Ele existe, é o básico. A recompensa vem quando nós o buscamos.
Porque a Bíblia diz que é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Deus recompensa os que o buscam, e não aqueles que ficam apenas na superfície. Que tenhamos consciência, irmãos, que estar no ambiente onde se fala de Deus, e mesmo onde Deus está, não significa que somos íntimos dEle, que somos próximos dEle. A diferença está em nós, como nós o tratamos, como nós abrimos o coração. É como alguém que mora na mesma casa, faz parte até da mesma família, mas não são próximos. Aí quando um pai fala assim, olha, eu tenho percebido que o meu filho está mais próximo de mim, em que sentido? Nós agora somos mais íntimos, nós trocamos conversas, nós falamos até de coisas simples, mas agora o meu filho anda mais perto de mim. E essa é a vontade de Deus, não que fiquemos na superfície, mas que a gente vá mais fundo, buscando saber sobre Deus, quem é Deus, como Ele está agindo, querendo fazer parte daquilo que Ele está realizando. Mas por último, um perigo que nos ronda e que pode nos prejudicar para compreendermos que Jesus é muito mais do que dizem ou pensam, é a insensibilidade. A incredulidade é um perigo, a superficialidade é um perigo, mas a insensibilidade também. E a insensibilidade do quê? Ou com relação ao quê? A insensibilidade de reconhecer que Deus realiza coisas extraordinárias naquilo que a gente julga simples, naquilo que a gente julga desprezível. Deus manifesta o seu poder naquelas coisas que parecem frágeis, na flor escondida, como diz um poema, ou uma música que gostamos muito de ouvir. E nós pensamos que os feitos que parecem simples demais, não podem ter sido Deus fazendo. É coincidência demais, é muito simples, Deus só age abrindo o mar. Não, gente, Deus manifesta o seu poder nas coisas simples também, e principalmente. O Messias vir de Belém já era meio que contraditório, porque é claro que era uma profecia, mas a profecia diz, e tu, Belém Efrata, a menor, a desprezada entre os milhares de Judá, é de ti que virá o governador, aquele que as saídas, os caminhos são desde a eternidade. Agora, vir de Nazaré, aí parecia ser uma forçação de barra muito grande, um profeta vir de Nazaré, ainda mais o Messias, ser de Nazaré não rendia muito crédito, ser um profeta da Galiléia já era inacreditável, foi o que os religiosos disseram em João, no capítulo 7, versículo 46, olha aí nas escrituras, veja que não veio nenhum profeta da Galiléia, e de Nazaré ainda. Quando Filipe foi falar com Natanael, porventura poderia sair alguma coisa boa de Nazaré? E nem aqueles de Nazaré acreditavam que alguma coisa boa poderia sair do meio deles. Você é só um carpinteiro. Mas a Bíblia diz, ou nos ensina, que Deus escolheu se manifestar, ou manifestar as coisas extraordinárias, e o seu poder, através daquilo que o mundo despreza, através daquilo que o mundo julga loucura. Mas é naquilo que o mundo julga loucura que Deus manifesta a sua sabedoria e o seu poder. A Bíblia nos ensina que o Verbo, que criou todas as coisas, se fez carne, se fez como um de nós, teve sede como nós temos, esteve sujeito a muitas limitações que nós também temos. Ele tabernaculou entre nós, mas Ele nunca deixou de ser Senhor. Ele nunca deixou de ser Deus, mas Ele escolheu fazer-se como um de nós. E o seu primeiro bercinho foi uma manjedoura, um lugar de se colocar comida para animais. Tudo isso para mostrar que Deus manifesta o seu poder naquilo que nós julgamos simples demais. Aquilo que julgamos simples demais talvez seja maravilhoso demais para nós compreendermos, porque não é fácil entender como é que pode alguém que criou todo o universo se fazer como um de nós.
estar num vilarejo com outras pessoas comuns, entrar na casa de pessoas comuns. Eles receberam um Deus em casa e não tiveram consciência disso, não estavam sensíveis para perceber. E às vezes a gente perde essa sensibilidade de perceber que Deus, o Todo-Poderoso, está agindo em nós e ao nosso redor. A gente perde isso. Algumas pessoas receberam anjos em casa, algumas pessoas receberam Deus em casa e não se deram conta. E mais uma vez, irmãos, lembramos, Deus está presente, Ele está falando, mas como nós vamos reagir à sua fala, ao seu agir, às maravilhas que Ele está operando? Com incredulidade, com superficialidade, com insensibilidade? Ou nós vamos reconhecer quem de fato Ele é e vamos nos render sem reservas e deixar que Ele opere e que arranque de nós admiração e fé e se admire da fé que nós exerceremos diante dEle? Que essa palavra que nos desafia encha o nosso coração e que faça com que o Senhor se agrade daquilo que é em nós. Que Deus nos abençoe.